matéria. Essa matéria precisa ser gerida pela inteligência dos africanos. E esses africanos precisam falar sobre negócio. Até porque a ideia de negócio não começou com os povos ocidentais, começou conosco. Não é à toa que os árabes depois vieram aqui, tiveram contato com a gente e aprenderam a vender produto. E a ideia, por exemplo, da vendas em praças, que nós falamos aqui, as praças informais, são as nossas senhoras que levam banheira na cabeça, até aqui passa alguma das nossas mamães a vender uma fruta. Não é o Ocidente que ensinou isso, são as mulheres africanas que de tempo em tempo criam métodos para dar solução a determinado problema, dos ditos intelectuais que estudaram muito, estão lá no topo, não conseguem resolver o problema de baixo. Às vezes encontramos na mente e nas palavras destas senhoras que infelizmente nós desprezamos como as ditas que não estudaram. Então, é basicamente isso. E essa é a minha maior fonte de estudo. Minha maior fonte de educação são essas senhoras, que infelizmente não têm a oportunidade de terem acesso a lugares como esse. Eu ainda acho que lugar como esse, né, deveríamos motivar mais. E o primeiro passo é que é bom estarmos nesses lugares aqui, não é? E trazermos a consciência africana nesses lugares. Esse espaço é nosso, esse território é nosso. Nós temos que manifestar lá, em todos os pontos. Então, trago um pouco essa visão. No entanto, eu só vou acrescentar um pouco no que o doutor já disse. Eu vou chamar de doutor por quê? Porque apresentou-se como, o mais velho foi apresentado como antropólogo. E é necessário destacar esse ponto aqui. Apesar do mais velho, é cientista. Pelo menos quem estuda um pouco sobre a antropologia sabe que é uma ciência que estuda o ser humano. Ou seja, o ser humano, onde é que ele vive? E lá onde ele vive como? Convive como? Qual é a sua origem, a sua cultura? E esse todo entendimento é o que o mais velho trouxe um pouco no ponto de vista antropológico. Então, estamos diante de um mais velho cientista de facto. Quando nós falamos sobre a espiritualidade nos dias atuais, eu vou apresentar algumas conclusões minhas como jovem, que pode às vezes atropelar um pouco naquilo que é o geral, mas mesmo assim, é assim, quando os mais velhos dão tempo. Aos mais novos de falarem, às vezes os mais novos tropeçam um pouco, mas estamos no processo de aprendizagem para a expansão da nossa consciência enquanto africanos. Quando eu falo sobre espiritualidade, bom, eu gosto de trocar o termo, às vezes para facilitar entender o que está se falando a respeito desse tema. Espiritualidade. O que é que nós entendemos sobre isso? E religião. Já um conteúdo que eu fiz nas redes sociais falou um pouco disso. Bom, eu compreendo que a religião é a inteligência artificial do homem, na qual ele cria para organizar uma determinada comunidade, no sentido de aprenderem a viverem nas regras. É assim que eu compreendo. Então, criaram a religião. Só que nesse processo, outras várias ideologias começaram a entrar ao ponto de prender o indivíduo, ao invés de ele libertar. Aí, então, temos a dita religião. E os mais velhos mais sábios perceberam isso. O que é que eles trouxeram? Não, esse sistema falhou. Vamos criar o quê? A espiritualidade. Ou seja, aquilo que é dos primeiros antepassados que viviam então super movimento, né? Em liberdade. E esse conceito de viver em liberdade e ainda assim serem boas pessoas, sem necessariamente ter alguém que diz, olha, vai para o inferno. Esse ato que está a fazer está errado. Não, para nós não precisamos disso. É aquilo que nós vivíamos na infância. Eu acho que pelo menos tem pessoas que vão lembrar. Na época, pelo menos essa foi a experiência que eu vivi, quando era mais pequeno. Eu e os meus amigos, às vezes nos convidávamos. Convidar é tipo, vamos jantar na minha casa, eu vou jantar na tua casa. Sem necessariamente pedir algo em troca. E às vezes o outro que passava com um pouco mais de necessidade, comia várias vezes na casa do amigo e ninguém se falava mal. Isso é espiritualidade, não é religião. Aquela criança não está a ajudar, porque não, o meu pai me disse que Jesus está a vir, vou ter que lhe ajudar. O que é isso? Isso é que se chamou religião. No entanto, o homem não pode praticar o bem por conta de uma ameaça. É que nem há uma experiência genética. Não tem um dado científico total, mas aconselho pesquisarem para ver se eu falava o correto. Aonde diz que existem testes genéticos que se faz no nosso organismo, que se não for bem feito, ela antes mesmo de passar no teste, ela produz substâncias químicas para destruir a genética, ou seja, o DNA. Por um impacto de susto, o homem contamina o sangue dele. Por que contamina o sangue dele? O homem não pode ser esforçado a fazer algo, não pode fazer por medo, não vai dar algo puro. E infelizmente a religião falhou nisso. Eles começaram a ameaçar seu público, o inferno, Deus, e deu errado. O que é que temos agora na sociedade? A maior parte são religiosa, mas a delinquência não está parada. Não sei se lá no mato os nossos mais velhos também têm uma religião assim. Então vamos começar a analisar. Se lá no mato, supostamente, o espírito atrasado, eu vou usar esse termo aqui, gosto às vezes de ser o mesmo objetivo para entender qual é o assunto. Os nossos mais velhos no dito mato, aonde conseguiam nos criar bem,
mais velho, diz respeito, pai do pai, vigia a família. E a educação que se dava numa aldeia, ou pelo menos numa criança, não era apenas uma educação para respeitar o pai dele ou a mãe dele, é para respeitar todos. E era assim que nós vivíamos. Até mesmo quando alguém fosse na lavra de uma outra mamã, bom, está com fome, a mãe não está. Nessa situação, o que eu faço? Se me educaram na minha cultura a não roubar. Isso está na cultura, não está na religião. Então, viu-se uma forma de passar a mensagem de que, olha, aqui não tem gatuno e quem mexeu o teu milho, a tua mandioca, não é gatuno, é alguém que tinha fome. Mas como é que eu vou passar essa mensagem para a dona quando ver que eu não roubei, só tirei porque tinha fome? As mães velhas faziam o quê? Cascavam o lixo, metiam num ponto em que aparentemente a senhora passa, porque nas lavras há sempre um ponto da senhora descansa um pouco. Põe a katana, põe a enxada, vai lá na lavra. Então, depois de cascar, consumir, ela pega, lá mesmo onde a senhora às vezes fica, se tem uma árvore, põe no canto, como sinal. Quando a senhora vê, inteligente que são as nossas mamães, vai perceber, não. Na lógica, quem roubou não vai meter aqui sinal. Porque ele sabe muito bem que a dona fica onde? Fica aqui. Não. E depois vai dizer, não, a quantidade também que tirou, não é gatuno. Tirou só um pouco. Quer dizer que ele respeitou aqui e até soube cortar bem. Não. É uma pessoa, é um senhor ou de idade ou jovem educado que tinha fome e tirou. Então não tem problema. Ele varre e vai deitar no lixo. Pessoal, a comunicação, como é que aconteceu? E nunca se viram. Como é que uma trouxe essa conclusão? Por quê? Porque o africano já vivia a sua espiritualidade. É isso que se chama espiritualidade. É isso que nós perdemos. Agora, é difícil fazer isso. Não, nós já fazíamos. Nós já vivíamos isso. E de repente, depois de esquecer, temos que ter vários livros para nos fazer lembrar. Também se compreende. Porque o homem, no processo da evolução, no processo do crescimento, às vezes se perdeu. A depressão social, as guerras, a colonização, tudo nos fez perder essa memória. E para se adaptar à nova realidade, qual é a realidade agressiva? Aonde já não é algo assim muito fácil, simplesmente respeitar por respeitar, confiar por confiar. Às vezes você trazer uma carne e trazer no vizinho, hoje em dia vamos falar como? Esse mais velho aqui, carne? Tá vendo? Não, eu não preciso da tua carne, eu estou onde vai comprar. Nesse contexto já não dá para quê? Atualizar, não dá para fazer esse ato. Mas agora nós podemos fazer outras formas para dar a mesma solução lá atrás. Não precisa necessariamente trazer na tua casa, vai bater a carne para dizer que vive a família. Ok, acabou. Mas nós podemos falar coisas boas. Podemos falar de educação. Papai, vem comer. Os vizinhos estamos aqui há muito tempo, não nos conhecemos, estamos no condomínio. Porque essa é a realidade agora do africano. Temos que adorar essa perspectiva. Então os africanos agora estão onde? Estão nas províncias. Uns estão aqui na cidade. Como é que nós vamos aplicar a nossa ancestralidade, a nossa cultura aqui na cidade? Uma vez o território é nosso. Como? É através de conversa. Porque toda a solução do homem começa onde? No diálogo. E é o que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a conversar para analisarmos quais são os problemas da nossa sociedade, como é que nós vamos, através do pensamento da nossa ancestralidade africana, como é que nós vamos trazer soluções nos dias atuais. No entanto, o que eu falei aqui, em outras palavras, é o que o doutor fez o quê? Falou, a antropologia. Estudamos o nosso povo para apresentar as soluções que convergem à nossa realidade. Um exemplo. Bom, temos aqui o contexto da educação de criança. E eu toquei nesse ponto, e é importante que eu reaça um pouco. Estamos a falar sobre espiritualidade e religião. E nos dias de hoje, nós usamos a religião para educar as crianças. Ok. A mulher africana, isso é um estudo meu que eu fiz. Eu ainda não publiquei esse artigo, mas eu irei publicar um dia. É um estudo que eu faço uma pesquisa científica, mas individual. Para mim, ser cientista, não precisa ter que passar no laboratório do Ocidente e entregar documentos científicos. Nosso povo já era, desde há muito tempo. Então, é daí que vão criar um sistema para impedir com que intelectuais como nós tenham acesso àqueles lugares, não tem diploma. Não, você não formar naquela área. Então, temos esses problemas às vezes. Então, somos obrigados a ter o canudo, ter o carimbo, e depois vir para o formado em antropologia. Mas nós já temos isso. Bom, voltando ao assunto de criança. Eu tenho feito um estudo científico, e nesse estudo eu percebi uma coisa muito importante. Comparei o sistema de educação familiar desses três povos. O povo europeu, o povo asiático e o povo africano. Eu analisei os três. Vou ver aqui um ponto. Qual é a educação aproximadamente que torna um adulto melhor? Quando se torna adulto, que se torna uma pessoa mais sociável e que respeita os mais velhos, independente se tem muita força ou se tem muito dinheiro. Qual é a educação que
está mais próximo a civilizar de facto um ser humano. Há diferença entre civilizar matéria, território, espaço, portais de madeira. Há diferença entre civilizar o homem. O Ocidente não entendendo até aqui. Por isso é que a ideia dele de civilização é o quê? É o ato de dar carro, mas dá o carro, é civilizado. Não, você civilizou o ambiente, você não civilizou o homem. Quem civiliza o homem é a África. Por isso é que nós estamos aqui para aprender como é que nós vamos viver então, não estamos a entender bem essa sociedade. Então tem esse ponto aí. E nessa análise que eu fiz, comecei a fazer a seguinte análise. E vamos fazer todos juntos para entenderem que estudar sobre antropologia não é um tema assim impossível, que tem que ser doutorado. Você entende apenas o contexto, o que isso estuda. E a partir daqui vamos tornar também antropólogos, mas natural, né? Ok. Bom, na cultura europeia, se o filho, vamos começar aí, se o filho, por exemplo, bicar o mais velho ou falar sem maneira, qual é a reação da mulher europeia quanto a esse filho? Qual é a reação do pai quanto a esse filho? Violência. Violência. O filho do chinês, quando se comporta mal, qual é a reação do pai e qual é a reação da mãe, enquanto chinesa? Bom, eu não sei explicar tanto profundamente, mas pelo menos eu vejo nas redes sociais ou nos conteúdos que vimos sobre a China, porque nunca lá fui, pelo menos vimos como a sociedade chinesa, tanto que nós temos vários chineses aqui. Eu percebo que se a outra senhora, que talvez é amiga dessa dona chinesa, ou africana, ou europeia, vê que o filho portou-se mal, muitas das vezes, essa outra não pode chamar a atenção no filho dela. Eu não sei se é mesmo isso, esse conceito científico que eu comecei a analisar é verdade. Então, mais velho também que vão dizer que não, aqui está errado. Não, estamos aqui para aprender. Eu vi que, bom, há muitos casos em que o filho do europeu ou do português se portou mal com alguém e essa pessoa quer chamar a atenção com a autoridade que a mãe vem. Não é teu filho, você pode falar assim com ele, é criança. Fala assim com ele por quê? Não posso evitar. E até acaba aí chegar na polícia. Já vimos casos assim, na Europa. Acabam até chegando na polícia porque você se dirigiu mal ao filho dele, mas o filho dele faltou respeito. Não, é criança. Não pode falar assim, ok, bom, tá bom. Só que aqui em África, embora o nosso mais velho aqui disse que é violento, realmente, aqui também tem uma nossa irmã também violenta mesmo. Bom, que faz o quê? Se eu, por exemplo, faltar respeito, eu já passei por isso. Faltar respeito na rua. Eu pensei que ia me sair daí. Minha mãe ouviu. Quer dizer, desculpa, a minha mãe não ouviu. A própria senhora que veio, me pegou nos ouvidos, me levou lá na minha casa. Eu falei, agora quem não precisa tomar. Até na minha casa me levou, já me bateu. Está me levando na minha casa. Então, se a senhora não tem medo da minha mãe, e se não tem medo da minha mãe, quer dizer que eu estou errado. E se estou errado, pronto, ainda vamos aumentar lá mais. Dava até vontade de pedir desculpa na dona, mas desculpa, não me leva só da minha mãe. Eu ofendi, desculpa. Dava essa vontade, mas não, vou te levar na tua mãe para te educar, você vai voltar com respeito. Você sabe o que estás a fazer aqui na rua, quem é que vão falar mais? Eu acho que é você. Vamos falar que é tua mãe. Eu ia chorar, me levou lá. Na presença da minha mãe, aumentou lá mais um pouco. E minha mãe pegou na chinela, faz de novo. Esse aqui não escuta, deixa eu falar. A partir daí, nunca mais vou ter respeito. Nunca vai fazer respeito. Eu não sei se é um trauma que eu tenho, né? Pronto. Mas essa é uma forma de educar. Por quê? Porque é preciso fazer a criança compreender, quando ficar adulto, que o respeito não deve ser dado só no quê? Na sua mãe, no seu pai, porque é uma comunidade, somos pessoas, somos ser humano. Estamos aqui, tem que respeitar um de cada. Se uma senhora caiu, não pode dizer que não é minha mãe. Porra, é tua mãe. Porque tem situações que ela, como adulta, vai ver que é criança, que está passando por essa situação, ela vai bater o peito. O que estão fazendo com esse rapaz? Não, deixa, vem aqui. Vai, por quê? Porque é mais velha. E sabe que às vezes entre os jovens se complicam. Então, essa maturidade deve ser passada de forma lógica. Uma criança não entende ainda a lógica, é no campo das emoções. Então, mais velhos usam o quê? As emoções para endireitar o quê? A criança, não mexe. Quem não mexe? Tá bom. Deixa aí na pele, mas dá-lhe controlar. Ele quando me tá bom, agora vem. Isso aqui queima, Quer dizer, até ele falar já não faz sentido, porque de facto sentiu na pele o quê? Que o mais velho tinha razão. Essa é a forma da educação que nós africanos sempre demos. E as nossas mães até agora, mesmo aqui na capital, ainda não. Eu posso ter razão, mas faz correto pública. Por mais que esteja como executivo, primeiro é mais velho. Vamos posicionar. Mas agiu mal. Então vou falar como filho. Porque não é mais velho.
Ok. Epa, mais velho, desculpa, muito boa tarde. Não sei se percebi mal, mas parece que o senhor me tratou com respeito, assim, o senhor é mais velho. Talvez se eu reagir mal, o senhor vai achar que estou a faltar com respeito, minha mãe não me educou. Ou então estamos a nos entender mal. Dessa forma, o mais velho não vai te compreender mesmo. Vai perceber, realmente o jovem me respeitou. Quer dizer, eu realmente fui rude ou o menino. Porque ele realmente está nos seus direitos, mas ele passou mais velho e pronto. Mas realmente ele ainda assim me respeitou. Não falou público, veio no canto. Fazer o quê? Pedi, epá, vai ver, não entendi bem. O que é que esse mais velho vai fazer contigo? Vai te exaltar. Ele até mesmo havia assim no público. Olha, esse menino aqui. Bom colega, vem. Emprega esse jovem aqui. Me emprega. Estás desempregada? Toma. Vives aonde? Não, sai daí. Vem trabalhar coisa nessa área aqui. Não mais velho que te levantou. Por quê? Educação africana. Está vendo? Nós, por exemplo, de Malães, somos um pouco mais ativos, né? Mas o povo do Sul é mais calmo, mais tranquilo. E, na verdade, acontece mesmo assim em cada povo, em forma de arquétipo. Tem povo que tem arquétipo mesmo de leão, de tigre, de caçador, de tribos. Porque desde os seus mais velhos foram ensinando, e isso se tornou uma prática. Isso começa a fazer parte do seu arquétipo. Não sei se está a entender a ideia de arquétipo. Posso usar outros termos. Arquétipo origem, né? Arquétipo é tipo um símbolo que te identifica. Por exemplo, olhar para ti e dizer assim, você tem uma atitude feroz. Logo, estou tipo na área de animais ferozes. Entende, né? É arquétipo. É um modelo. É um modelo, isso. Tipo, alguém, nós estudamos aqui termo muito estressado. Ele é muito estressado, ele tem um arquétipo. Vem no reino animal, quem é que tem essa atitude dele? E se você entender aquele animal, vai entender a natureza, porque nós temos partes não temos partes animais. Então, a partir de você entendendo essa atitude dele, é uma atitude de líder. Está mais com leões, tem atitude. Não, já você sabe como é que eu vou lidar. É assim que as mães eles educavam. Até hoje, mas é de forma inconsciente. Mas isso está na natureza da mãe. Porque a mãe, quando dizem, é a mãe que conhece o filho. Não é a religião. É a mãe que conhece o filho. A gente está a falar de espiritualidade. Ele é que percebe, não. Esse meu filho é mais calmo. Esse é mais chateado. Esse é mais tranquilo. Estou passando diante de um problema. Quem é que eu vou levar para a mãe resolver? Vai levar o cabeça quente? Não, não pode, né? Então a mãe já faz esse calculo. Vou levar esse meu filho que é mais executivo. Ele chega com todo respeito. Dona, não entendi. A senhora falou assim com a minha mãe. Não, vou levar esse mais calmo ainda. Quando leva, se ainda assim o problema nunca ser resolvido, é aí onde a mãe aciona o filho mais alterado. E às vezes as nossas mães têm o hábito de anunciar. Vão dizer, olha, você está a faltar com respeito. Trouxe o meu filho mais calmo. Vou me trazer outro mungueiro. E depois não me leva mal. Daquele meu filho aí, se ele contar que você faltou com respeito, vamos parar na polícia. Mano, já resolvi esse problema. Porque se a própria mãe está a te dizer assim, aquele meu filho é cabeça quente, não se põe lá. Porque todo filho quer honrar quem? A mãe. Não brinca. Temos até jovens que enfrentaram polícia armada. Por quê? Porque estava a confrontar a mãe dele. Ele em frente com a polícia com arma. Ou me dá, ou o quê? Mas se eu mexer na minha mãe, nunca. Por quê? Esse arquétipo, o filho, o homem, morre pela sua mãe. Por isso é que morre pela sua esposa. Né? Porque a esposa pode ter a extensão da mãe em casa. No entanto, todo esse entendimento não é a religião que dá. Isso já está na própria natureza da mulher africana. Mas também não só da mulher africana. Porque a europeia também sabe ser mulher. Mas há coisas que, às vezes, por ser um povo que começou primeiro, a ideia é aprender, não é isso? Tipo, nós podemos ir na Ásia e aprender algumas coisas boas com a mulher asiática. Porque também não vamos dizer que esse tempo todo só nós, já que então Zambia, então Deus já fez como as coisas. Quer dizer que existiram coisas que, como você é o mais velho, ok, desde primeiro tá bom, tem todas as experiências, ok. Agora você vai ser obrigado a ensinar o quê? Nos outros que vieram depois. Significa dizer que a África tem a obrigação de educar o mundo. Isso em todos os pontos de vista. Podemos falar isso no ponto de vista geográfico, no ponto de vista social, no ponto de vista cultural e no ponto de vista da antiguidade. Vamos ter que ser justos, né? Eu estou a tentar ser científico, não trazer um discurso religioso. No entanto, se nós já experienciamos tudo isso e temos vários dados genéticos, e essa ciência que diz, nós temos uma riqueza genética muito profunda, não é o Ginga que está a falar para nós dizer, olha, é um movimento preconceituoso. Não, é a própria ciência. Não é isso, doutor? Não é isso? Ok, bom, então é essa questão. Nós doamos a nossa genes para dar continuidade à espécie humana.
Outros povos, como diz a própria ciência, emigraram, né? Uns foram para a Ásia, foram para a Europa, e no processo da desmelaninação, da imigração, e para se adaptar ao território. Que território? Território frio. Ou não? Quem vive no território frio, como o nosso organismo é inteligente, ele precisa se adaptar para a sobrevivência da espécie. Por isso é que nós temos a epigenética, que se adapta ao ambiente. No entanto, os povos que foram, segundo também a própria ciência, vai dizer que foram se adaptaram, tanto é que nós temos, por exemplo, sem ofensa, se nós olharmos para o meu nariz, é um pouco mais batatudo, mas se olharmos para o nosso parceiro aqui, é mais refinado. Isso não é um contexto de racismo, é um contexto de adaptação biológico. Por quê? Você está num território frio, se o teu nariz for largo, está toda neve, então, não resfria. Então, você precisa de um nariz fechado para filtrar o ar e aquecê-lo, está no gelo. E lá não vai precisar da melanina. Para quê? Eu vou ter que desenvolver as coisas que eu preciso para mim viver naquele ambiente. No entanto, vou começar a eliminar a melanina, que é que deu que nos dá a pigmentação. Nós estamos a falar da natureza. Ou então a natureza é racista. Não sei, né? Se calhar quem diga que a natureza foi racista. Mas não, estamos a entender como a biologia funciona. E esse entendimento, estamos a perceber no campo de vista da espiritualidade, mas no termo científico. No entanto, se está lá. E outra coisa, o cabelo. Temos os nossos irmãos europeus, e está aqui a prova, para não falar, estamos a inventar. O cabelo mais liso, não é isso, doutora? Pronto, nós temos o mais encaracolado. Como é que nós analisamos isso num contexto geográfico biológico? Nós vamos entender que, por causa da perca da melanina, né, o cabelo tende a estar um pouco mais liso. Mas também faz sentido, sabem por quê? Quem está no frio precisa de um cabelo como cobertor. Não? Para aquecer. Não como protetor do sol. Não como... Pronto, já entendeu a mensagem? Não como protetor do sol. Agora, eu que estou no sol, não preciso necessariamente, biologicamente, de um cabelo liso. Isso é biologia. Preciso de um cabelo que cobre, porque o sol, como vem, aqui nosso sol não imagina, doutor. É um sol muito ardente, que o nosso organismo conhece. Então, nosso cabelo cresce em forma de chapéu, para não bater direito no crânio. Porque só temos pele e osso, não bater direito, então nosso cabelo cresce como esponja. Está vendo? Outros até dizem como esfregão no sentido do pejorativo. Não, ela cresce como esfregão. Ela é bruta, dura, e tem que ser bruta e dura, porque todo espaço te permite isso. No entanto, nós deveríamos ser felizes por sermos o que nós somos. Ele deveria estar feliz por ser o que ele é, porque uma consciência divina soube fazer o quê? Soube organizar a natureza para toda a espécie se manter vivo. Então não é sobre o racismo, nos ensinaram mal. E esses nossos mais velhos, sejam os mais velhos da parte dos europeus, e nós aqui, daí vamos entender o contexto lá, a fome estava a bater, né? Na Europa, é um lugar de gelo, tem que se arranjar uma forma de sobrevivência da espécie. E foi de forma errada. É isso já que nos trouxe a situação que estamos a ver hoje. Vieram aqui, bom, se lutaram, se levaram como escravos, depois não vamos procurar culpado. Vamos analisar, ok, mas nós essa geração, que não somos bárbaros, como alguns dos nossos antepassados, e aqui também tivemos uns pretos que nos vendiam. Não é que era legal fazer isso. Era como prisioneiro de guerra. Por exemplo, na nossa aldeia, até aquele que é acusado de Kindoki quer dizer feiticeiro, no contexto de pessoa má, essa pessoa que teve essa acusação na aldeia é expulsa. Vão te expulsar da aldeia. E onde você vai, a notícia vai chegar que você fez mal naquela aldeia. Vai ser nômada. É esse tipo de pessoas, às vezes, que se separam por ser criminoso e começam a criar algumas comunidades com outros também que já eles soltaram. Vão ser uma comunidade de delinquentes. Até hoje, porque tudo se repete. Pessoas excluídas, às vezes, acabam se juntando com outros excluídos, podem ter mais ideias, não é isso? Não é verdade ou não acontece isso? Às vezes acontece. Porque muitas das vezes nem reconhece o próprio erro. Então a solução é, como nunca tem um problema aqui, mano, pega as tuas coisas e vai. Porque não estamos a te entender. Estás a fazer mal nos outros, a comunidade é assim. Mas teve momentos mais rigorosos ainda, que era possível, era até capaz, dependendo do nível de crime, iam te amarrar no pau. Aquilo é castigo, não é que eram desumanos. Era que você está fazendo tanto mal na nossa vida, não estamos a ver o que vamos fazer contigo. Quer dizer, te matar não pode, é filha do outro, é nosso filho. Mas você está a ser teimoso. Lhe amarram no pau e deixa lá 2 dias. Era assim. No entanto, haviam regras e leis na nossa comunidade. No entanto, alguns desses, que infelizmente trabalharam com alguns dos mais velhos na Europa, para o benefício próprio, começaram a fazer o quê? A indicar onde é que vão encontrar os caminhos. Olha, eles vão estar aqui. Olha, não, o sopa, depois passam aqui. Olha, esse grupo vai entrar aqui. Eles começaram a vender os seus irmãos. Não é que isso era legal. Como é que nós fugíamos?
Como é que outras tribos lutaram? Como é que surgiu o Nzingambandi? Nzingapovo nem tanto. Estou chateado com a história dele. Bom, outros mais velhos que surgiram e lutaram contra o sistema colonial. Kimpavita, por exemplo, que foi queimada. No entanto, teve muita gente aqui que não era de acordo. Logo, pensar que nós temos a cultura de vender pessoa era errado. Quem contou mal é aqueles lá que queriam se limpar da história e acusar os outros. Então, em parte, a culpa do nosso lado, em parte, houve culpa do Ocidente. Vamos entender o contexto daquela época, daquela realidade. Agora que nós já estamos a procurar ter um pouco de equilíbrio, em que necessariamente a Europa já não está naquela fase do gelo, não é isso? A Ásia já não está naquela fase do gelo. Por que não juntamos as forças, ajudar também a África a levantar? Se a educação que nós temos a dar é uma educação que vai ajudar o mundo. Não precisamos necessariamente dizer que, olha, os mais evoluídos são aqueles que fazem telefone. Tudo bem, pode vir aqui buscar um pouco de como é que é? Coltar o material. Porque também vou usar, não é isso? Então, tudo bem, batom, coltar. Você vai me dar o quê? Não, eu, assim que eu endereitar o coltar, fazer algumas coisas, vou vender no preço mais acessível. Vai, tá bom. Então, leva o material, traz para nós. Não estamos a comercializar sem necessariamente empurrar o quê? O outro. Esse sou eu que ganha muito. Esse tem que continuar aí. É isso que está a destruir a humanidade. Porque não está a destruir só os africanos. Geneticamente falando, se a espécie negra some no mundo, todas as outras espécies vão sumir. E quando eu estou a falar espécie, estou a falar a humanidade. Porque o europeu, geneticamente falando, não tem a capacidade de produzir uma criança melaninada. Porque ele não tem a gênese que o preto tem, porque estamos a falar de base. Mas, exatamente, estamos a falar de base. Os pretos entram em extinção. A raça ocidental, vou usar o termo raça, só para identificar povo. Não, tenho que ter esse termo, não vou usar o termo raça. Já tem muitos conceitos aí estranhos nessa palavra. Vou usar o termo povo. Os povos europeus, geneticamente falando, não conseguem dar continuidade à espécie humana. Isso os próprios cientistas europeus sabem disso. Pronto, tá bem, vamos já concluir. Então, não podem dar continuidade. Então, se a espécie negra entra em extinção, a humanidade entra em extinção. Porque nós conseguimos gerar crianças, pessoas de mais ou menos 62 tons de cores. Por causa de 70, né? Até aumentou, estava de 60. Okay. Temos crianças que nascem com olhos azuis, cabelos lisos, mas nunca tiveram um cruzamento com quem? Direito com o europeu. Então, essa é a prova de que estamos a dizer assim, olha, nós é que estamos aqui a guardar a vossa genética. Quer dizer que mesmo se os europeus entram em extinção, vão voltar de novo. Essa, infelizmente, é a conclusão que eu tirei. Ou, felizmente, a conclusão que eu tirei depois do estudo aquele que é o herdeiro da genética. Se uma vez na história da humanidade o povo europeu veio a existir através de nós, quer dizer que se mesmo europeus deixarem de existir, vão o quê? Vão voltar. Ou como mais eles dizem, onde passou a língua, onde saiu o dente, e passou a língua não esquece, né? Passa sempre, porque uma vez já passou. No entanto, isso é que se chama espiritualidade. E isso não é sobre religião. Não foi preciso dizer que vai para o inferno, espera Jesus. Não foi preciso dizer que para gostar dele ou para gostar dela, tem que ver pela pele ou cor. Somos um ser humano. Vamos aprender também. Ninguém sabe tudo. É experiência. E as boas experiências que temos que compartilhar para levar o povo ao desenvolvimento e abundância do futuro. Então, são as palavras que eu tenho a deixar. Muito obrigado pelo convite.